Governos de Carlos Lindenberg, de 1947 a 1951 e de 1959 a 1962. O doutor Carlos Fernando Monteiro Lindenberg foi o primeiro governador da nova fase democrática que se estabelecia a partir de 1946. O contexto da sua administração é marcado por um aumento na circulação monetária no Espírito Santo, principalmente devido a uma diversificação de produção da pequena propriedade e ao surgimento de uma nova integração comercial no estado. Carlos Lindenberg assumia o perfil de uma liderança coronelista e se dedicava aos projetos do campo agropecuário. Governou o Espírito Santo em dois momentos, de 1947 a 1951 e de 1959 a 1962, marcando cada período com uma série de feitos administrativos. Durante o primeiro mandato, Carlos Lindenberg equilibrou as finanças públicas, concluiu a ligação rodoviária entre Vitória e o Rio de Janeiro, colaborando com a integração interestadual, planejou e iniciou as obras de construção da ponte sobre o Rio Doce na cidade de Linhares, criou a Faculdade de Medicina do Espírito Santo, construiu estradas de Colatina a Vitória, em São Domingos e em Barra de São Francisco para promover uma maior integração do norte do estado. Assim, foi possível facilitar o escoamento da produção, principalmente de café após a construção da estrada entre Colatina e Barra de São Francisco, conhecida como Rodovia do Café. No seu segundo mandato, Carlos Lindenberg investiu na ampliação da rede escolar, principalmente nas zonas rurais, construiu um hospital para tuberculosos em Colatina, investiu em serviços sanitários, abastecimento e eletrificação. O segundo mandato ainda foi marcado pelo plano de metas desenvolvido por Juscelino Kubitschek. Influências da política federal, plano de metas. A expansão da Companhia Ferro e Aço de Vitória em 1959. Cofavi Belgo-Mineira. B. Privatização da fábrica de cimento Portland, a Barbará S.A. de Cachoeiro e isenção de impostos por um prazo de 20 anos, através da Lei 1531 de 24 de outubro de 1960. C. Programa Nacional de Erradicação dos Cafezais Improdutivos, desenvolvido pelo Instituto Brasileiro do Café IBC e gerenciado pelo GERCA, Grupo Executivo de Recuperação Econômica. A erradicação dos cafezais improdutivos. Primeiro, eliminação dos cafezais improdutivos. 13% da produção brasileira era proveniente do Espírito Santo, considerada uma produção de baixa qualidade. Segundo, diversificação, desenvolvimento de outras atividades agrícolas e a pecuária. Terceiro, renovação das plantações. 54% dos cafezais capixabas foram eliminados, chegando a um total de 220 milhões de pés. Esta medida provocou um grande êxodo rural pela falta de trabalho e uma enorme concentração populacional em Vitória, que comportou a maioria da massa desassistida, além de um avanço do latifúndio sobre as pequenas propriedades que eram vendidas. Esse projeto foi implantado em duas etapas, a primeira em 1962 e a segunda em 1966. Em 1969 foi constatado pelo GERCA uma erradicação maior do que o necessário e surgiram propostas de incentivo à produção. Os motivos da erradicação dos cafezais estão ligados ao aumento do preço da saca 60 kg, que em 1945 era de $16,18, em 1950 era $58,34 e em 1954 já chegava a $86,83. Tornando o café um grande atrativo e favorecendo seu crescimento no estado, que entre 1940 e 1960 foi de 74%. Mesmo com uma grande queda no preço do café em 1955, a produção continuava crescendo. Ainda hoje o café tem grande importância para a economia capixaba, ocupa 80% da mão de obra do campo e faz do Espírito Santo o segundo maior produtor brasileiro em quantidade, perdendo somente para o Paraná e somos os primeiros em produção de conilon. Quarto, grandes investimentos na pecuária e diversificação das culturas no campo, além da transferência de capital do setor agromercantil para o setor industrial como alternativa para suprir a deficiência causada pela política de JK. Quinto, criação de um novo projeto de desenvolvimento e representatividade para o FINDES, Federação das Indústrias do Espírito Santo,